sábado, tudo bem? Como foi a sua semana? Me conta. Passaram bem? Vocês já deram uma olhadinha no calendário e perceberam que falta menos de 50 dias para chegar no Natal? Puxa vida, hein? Mas tudo bem. Vamos com paciência porque ano que vem vai ser muito melhor, não é verdade? É isso aí, a gente tem que ter esperança. Vamos continuar firmes que vai dar tudo certo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigada pela semana que tivemos, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Nos proteja, nos dá, Senhor, a tua paz. Em nome de Jesus, amém. E hoje, quem eu tenho para mostrar? A Daisy, com versinho de novo. Poxa vida, gente, mais ninguém vai me mandar? Ah, me manda, vai. Me manda que eu quero ver vocês. Combinado? Então vamos lá, vamos ver a Daisy. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que forte somos. João 3:1. Isso mesmo, Daisy, parabéns! E agora a gente vai saber o que o tio Enoque preparou pra gente. Bom sábado, crianças! Estamos aqui mais um sábado reunidos na internet. E aí, como vocês estão? Como passaram a semana? Eu tava lembrando de quando eu era pequeno. Eu me criei numa cidade lá na Bahia chamada Xique-Xique. Essa cidade fica na beira do Rio São Francisco. Gente, é um rio muito grande. Teve muitas histórias na beira daquele rio. Já aconteceu histórias tristes também, hein? Água é perigoso porque se você não souber nadar, você afunda e morre afogado. É triste, mas acontece. Tem pessoas que, às vezes por imprudência, né? Por imprudência. Imprudência é quando você faz algo que não deveria fazer, algo perigoso, sem pensar direito nas consequências e acaba se machucando os outros. Tem que ter cuidado com isso. Eu já ouvi, vocês já ouviram falar do Mar Morto? Eu achava legal que falar que o Mar Morto, é difícil você morrer afogado no Mar Morto porque você é mais leve que o Mar Morto. Como assim mais leve? Vai, a gente é mais leve do que qualquer água, né, não? Imagina um mar gigante, tem muita água, mas é uma coisa chamada densidade. É assim, se você encher uma mão de água do Mar Morto e pudesse encher uma mão da nossa substância, a substância do Mar Morto seria mais pesada do que a nossa, sim, com a mesma quantidade. Essa diferença aí, a gente diz que é uma diferença de densidade. Então, o Mar Morto, por ser mais denso, ele vai para o fundo e a gente boia. Imagina só que coisa interessante, você entrar num mar e não morre afogado. Ia ser muito legal. A história de hoje é lá no Mar da Galileia. Olha só que eu trouxe aqui. Isso se chama um globo terrestre. Olha só, isso aqui é a representação do nosso planeta, com a inclinação dele, tudo, eixo de inclinação. Olha só, aqui temos na América do Sul, Brasil, né? Brasil, olha só que legal. E aí vai virando o Oceano Pacífico. Olha o tamanho. Esse oceano é quase metade do planeta inteiro. Olha que grandão. Tem mais água no nosso planeta. Dizem que 70%. Como é 70%? É uma parte, mais da metade, né? A metade é 50%, 70% é quase uma metade, mais a outra metade da outra metade. Olha só, quase isso. Tem muita água. Aqui está o continente africano. Olha só, aqui temos o Mar Mediterrâneo. Deixa eu tentar tirar o reflexo. O Mar Mediterrâneo, ele é muito grande, onde tem a Itália, tem a Europa aqui em cima dele. E aqui do ladinho do Mar Mediterrâneo é a região onde Jesus ficava. Aqui está o Mar Vermelho, lembra da história do Mar Vermelho? Mar Vermelho, aqui ele tem uma perninha aqui, subindo aqui
nem aparece no mapa. Mas é tão pequeno, mas tão pequeno que nem aparece no mapa. Deixa eu mostrar, ó. Aqui nesse cantinho não aparece nada. Pode olhar, não aparece nada aqui. Mas nesse cantinho aqui tem o Mar Morto e tem, sabe o que? O Mar da Galileia, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Aonde? No Mar da Galileia. A história da Bíblia hoje é no Mar da Galileia. Sabe quem? Uma história de Pedro e Jesus no Mar da Galileia. Jesus fez um negócio lá que pra gente, pra ser humano, é impossível. Lembra que eu falei que lá na cidade que eu morava, muita gente morreu afogado, porque não conseguia fazer uma coisa que é impossível para os homens, flutuar na água. Mesmo no Mar Morto, a gente não consegue bem assim ficar andando, né? A gente consegue ficar paradinho assim, deitado e ficar boiando com muita facilidade pela densidade da água. Mas também não dá para ficar pisando em cima da água, imaginando andar em cima da água. Isso é impossível pra gente. Mas não para Deus, né? Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Está em São Lucas, capítulo 18, verso 27. Pois é. Então, a história da Tia Bel hoje vai falar isso sobre Pedro. E sobre... Pesquisem, por favor. Eu não sei se vocês pesquisam, eu falo para vocês pesquisar, mas não sei se vocês pesquisam. Mas no celular da mamãe ou do papai, tem uma coisa chamada Google Maps. O Google Maps agora tem formato de globo. Você pode girar o Google Maps também, igual isso aqui. A vantagem do Google Maps, você pode fazer assim na tela, assim, ó, e dar um zoom. E aí fica bem maior do que tá aqui. Aqui você não consegue ver. Eu mostrei para você bem de pertinho. Mas lá você consegue dar um zoom lá no ladinho do mar Mediterrâneo e você vai ver lá é desse lado. Mar Morto e Mar da Galileia. É bem legal. Você pode pesquisar direto na busca do Google Maps, assim, Mar da Galileia. Ele já te leva direto para lá. É bem legal de ver. Vão lá, vão se divertir e feliz sábado. Até a próxima semana, gente. A mensagem de hoje, eu ia esquecendo. É uma mensagem pensando na história de Pedro e também para nós, né? Somos salvos ao conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Então, a nossa salvação estará garantida se mantermos os nossos olhos fixos no Mestre Jesus. Tem até hino fixa seus olhos no Mestre. Tchau, gente. Até o próximo sábado. Que legal, não é? É isso aí, tio Enoque. É o que a gente precisa mesmo. Estar com os olhos fixos em Jesus. E sabe o que a gente vai saber agora? Para onde vai a nossa carta missionária. Olha só que interessante. Olá, crianças! A história de hoje é o adorador travesso. Jesus é o verdadeiro Deus, disse a professora na frente do salão. Kartik virou-se para os colegas que estavam ao seu lado no culto matutino do internato adventista em Azanagar, Índia, e sussurrou: "Não, ele não é o Deus verdadeiro. Nossos deuses são os verdadeiros." Os outros garotos concordaram em silêncio. A professora percebeu que Kartik sussurrava. "O que você disse?" perguntou. O garoto não quis responder. A professora olhou para os outros garotos e perguntou o que Kartik havia dito. Após um silêncio constrangedor, um garoto falou: "Ele não concorda que Jesus seja o verdadeiro Deus." A professora não comentou nada e continuou a pregação. Para entender por que o garoto interrompia o culto, devemos conhecer algo sobre sua vida. Kartik nasceu em um vilarejo indiano, sem escola que ensinasse inglês. Por isso, sua mãe o levou ao internato adventista, localizado a 40 quilômetros de sua casa, para aprender o idioma. Ele não era cristão e não gostava da escola cristã.
principalmente dos cultos. Mas certo sábado, ele ouviu um sermão que lhe tocou o coração. O pregador se referiu a Jesus como o Deus verdadeiro que salva dos erros. Kartik quis aprender mais a respeito e o professor lhe deu um exemplar do Novo Testamento. Ele começou a ler alguns versos e a orar diariamente. Mas então, coisas ruins começaram a acontecer. Kartik escorregou e quebrou o queixo enquanto brincava no pátio. Depois, precisou ir ao hospital para realizar uma cirurgia de hérnia. Então, se perguntou se os deuses de pedra de sua família o estariam punindo por orar a Jesus. No fim do ano escolar, ele caiu enquanto pulava o muro da escola e, infelizmente, machucou as 2 pernas. Novamente precisou ir ao hospital. Então, disse que não queria voltar para a escola adventista. Não quero voltar para lá, ele disse à mãe com firmeza. Coisas ruins acontecem comigo quando estou lá. Porém, a mãe queria que ele voltasse à escola. Ela também queria enviar a irmã mais nova. A professora falou com o garoto. Eu gostaria muito que você voltasse. Venha e as coisas ficarão melhores. Kartik voltou no início do ano escolar com a irmã mais nova e prometeu dar outra chance para Jesus. Eu me dedicarei mais à leitura da Bíblia e ficarei mais próximo de Deus, disse ele à professora. Não importa o que aconteça, quero ficar ao lado de Jesus para que minha família o conheça. Por que vocês acham que essas coisas aconteciam com o Kartik? Pode ser porque ele tenha sido descuidado, pode ser porque Satanás estava o incomodando e por isso que acontecia todas essas coisas com ele. Mas o mais importante foi a decisão que ele tomou de quê? Continuar estudando a Bíblia, se aproximando de Jesus, e as coisas mudaram. Ai, que maravilha! Sempre quando a gente escolhe estar ao lado de Jesus, Ele está sempre do nosso lado e está sempre nos cuidando, não é isso? Sabe de uma coisa? Você vai separar a sua ofertinha. Mas aqui eu estava pensando que já tem alguns sábados que nós estamos guardando essa ofertinha, não é verdade? Então, sabe o que eu gostaria? Que você ajuntasse essa ofertinha e pedisse para sua mãe ou para o seu pai entrar em contato comigo para a gente combinar, para a gente levar essa ofertinha para a igreja. O que vocês acham? Porque a gente já pode entregar essa ofertinha, né? É que como a gente não tá indo e por enquanto a gente não tem previsão de data, esse dinheiro a gente já pode entregar para as missões para que possa atender os projetos e ajudar esses países. O que você acha? Combinado? Então essa semana eu vou mandar mensagem para os pais, mas vocês já comentam aí como é que vocês vão fazer para entregar a ofertinha que vocês estão juntando da carta missionária. Combinado? Então hoje você ainda junta mais um pouquinho, mas durante a semana a gente vai ver como é que a gente faz. Beleza? Vamos ver o que a Tia Bel tem pra gente? Bom dia, crianças! Feliz sábado para vocês! Que bom, né, que a gente pode estar aqui e falar mais uma história da Bíblia para vocês. É um privilégio muito grande. A nossa lição de hoje fala de Jesus e os seus discípulos. Jesus e os discípulos tiveram um dia cansativo, um dia exaustivo. Jesus tinha falado para uma multidão de 5.000 pessoas. E lembra do milagre do peixe e dos pães? Foi esse dia que aconteceu o milagre dos peixes e dos pães. E Jesus então já era tardezinha, já anoitecendo. Jesus disse aos discípulos: vocês peguem o barco e vá para o outro lado do lago. E eu vou ficar aqui mais um pouco. E Jesus então se retirou um pouquinho e foi orar. E os discípulos então entraram no barco e começaram a comentar. Nossa, que dia maravilhoso hoje, né? Como pode? Nunca imaginei que fosse ver um milagre desse. Jesus, com alguns pãezinhos e alguns peixes, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas.
Então eles ficaram comentando entre eles, né? E eles entraram no barco e foram o lago afora. E então, gente, as nuvens começaram a escurecer. E o céu começou a ficar escuro, preto, começou a trovejar, relâmpago. E não demorou muito para um vento muito forte soprar e formar uma grande tempestade. E os discípulos então ficaram lutando com essa tempestade. Eles remavam, eles tiravam a água que entrava no barco e estava muito cansativo. Um remava, depois parava um pouquinho, dava o remo para o outro. E eles começaram a ficar desesperados, mas ficaram lutando. Eles queriam chegar até a praia, mas estava muito difícil acontecer. E já era mais ou menos por volta de uma meia-noite, quando Jesus viu tudo o que estava acontecendo. Jesus então foi ao encontro dos discípulos para salvá-los. E Jesus começou a andar sobre as águas. E os discípulos então, naquela angústia, naquele desespero, de longe eles viram uma pessoa vindo naquela escuridão, no meio do relâmpago, dos trovões, uma pessoa andando sobre as águas. E eles pensaram: gente, é um fantasma que está vindo. E começaram a ficar com muito medo. E Jesus então percebeu e Jesus gritou de longe: sou eu, Jesus, não tenham medo. E os discípulos então pararam, ficaram todos assim, maravilhados de ver como pode Jesus andar sobre as águas. E eles ficaram parados, olhando aquela maravilha. E Pedro não se conteve. Pedro disse assim: se és tu, Senhor, então me convide para encontrá-lo. E Jesus então não demorou e disse: então venha, Pedro, pode vir. E Pedro então botou o pé fora do barco. Acho que ele pensou: será que eu vou conseguir andar também? Não é que ele colocou os pés na água e Pedro começou a andar? Mas Pedro, gente, ficou tão maravilhado com a situação que ele estava andando e olhando para Jesus. Aí ele quis olhar para os seus amigos lá atrás. E ele acho que pensou assim: olha, vocês estão vendo? Olha, eu estou andando sobre as águas. E ele, todo cheio de orgulho, né, olhou para trás. Quando Pedro se voltou para Jesus, Pedro viu ondas enormes na sua frente e ele então teve medo. Quando Pedro ficou com medo, sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. E ele então gritou: Jesus, por favor, salva-me! E Jesus então estendeu a mão para Pedro, pegou na mão de Pedro e levantou ele. E Pedro continuou andando sobre as águas. Jesus disse: Pedro, você ficou com medo? Você perdeu a fé? Simplesmente era para olhar para mim, Pedro. E Pedro então desviou o olhar de Jesus e ele caiu, começou a afundar. E os dois então foram para o barco, entraram no barco. Jesus ficou muito feliz por ter ajudado os discípulos. E Jesus, gente, teve um dia maravilhoso, que ele falou com muitas pessoas e concluiu esse dia salvando os discípulos. Jesus está dizendo para a gente: olha eu aqui, é só olhar para mim. Vocês têm problemas? Vocês têm dificuldades? Eu estou aqui. Olhe para mim e eu os ajudarei. Eu posso salvá-los. Olha que coisa maravilhosa, nós temos um Deus desse, não é verdade? Que não existe problema que Jesus não possa nos ajudar. Basta apenas acreditarmos e olharmos para Jesus. A nossa frase de hoje fala assim: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Se nós olharmos para Jesus, se nós tivermos comunhão com Jesus, orarmos, estudarmos a Bíblia, nós não vamos correr perigo, porque Jesus nos salva. E o nosso verso fala assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus.
Lucas 18, 27. Por maior que seja o nosso problema, se nós acharmos impossível, mas para Deus não é. Para Jesus tudo é possível. Basta confiarmos e mantermos o nosso olhar fixo em Jesus. Crianças, que lição maravilhosa, né, que a gente teve hoje. Na próxima semana teremos mais uma lição muito boa. Estudem e até o próximo sábado. Eu gosto tanto dessa história. Gente, eu gosto muito de água. Praia, então, é a minha preferida. Imagina poder andar sobre as águas. Deve ter sido uma experiência incrível, mas também muito interessante. A gente tem que estar sempre com os olhos em Jesus, porque andando nessa vida aqui nesse mundo, a gente está andando sobre as águas, sabia? Sobre as águas das más amizades, sobre as águas dos maus comportamentos, sobre as águas dos maus hábitos. E quando a gente desvia um pouquinho o olhar de Jesus, a gente começa a afundar. Então, é isso que a gente leva para a nossa vida hoje, com os olhos fixos em Jesus, para a gente conseguir andar sobre as águas e nos mantermos firmes até que Jesus volte para nos buscar nessa terra. Combinado? Vamos lá fazer uma oração, então? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos obedientes, a sermos fiéis, a estarmos com os olhos sempre fixos em Jesus. Nos dê uma semana na Tua companhia e volte logo para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. E essa foi a nossa salinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado e sábado que vem tem mais. Beijo!